Daí a gente vai para o mago, né? A segunda carta do tarô, né? A carta de número 1, né? Apesar de ser a segunda carta, se a gente começa pelo 0. E aí aqui eu tenho a representação dessas cartas em 3 diferentes baralhos e já já vou mostrar o mago aqui do Light Seers. Então, fazendo um pouquinho desse exercício, né, a gente vê são homens, né, são 3 cartas com homens, são 3 cartas que têm uma mesa, as 3 mesas têm objetos em cima dela, a gente tem essa varinha, a gente vai falar sobre ela nas 3 cartas, né, então a gente tem a natureza, né, todos eles estão com plantas nos seus pés, e aí a gente começa já a entrar um pouquinho na interpretação dessas cartas. Mas eu te convido a parar o vídeo e fazer o exercício também antes de escutar o que eu vou falar aqui. Então, olhando para as cartas, né? Então aqui eu tenho o Rider-Waite-Smith, aqui eu tenho o Tarot de Marseille, né? Então são essas 3 cartas que a gente já viu aí no slide. Aqui eu tenho o Visconti Sforza e aqui eu vou mostrar o Mago para tirar um pouquinho a gente da zona de conforto do Light Seers Tarot. Também é um homem, a gente vê que tem alguns elementos que se repetem, né? Olha que interessante. Ele tem o símbolo do infinito na cabeça. Ele tem o símbolo do infinito na cabeça. Ele tem o símbolo do infinito no chapéu. E aqui também o símbolo do infinito no chapéu de uma outra maneira. Tá? Então, a gente já tem aí uma informação que a gente olha. As mãos desses caras são super importantes, né? A magia nas mãos. Então, aqui no Light Seers, né, ele tem uma magia saindo das mãos, e aqui, né, esse universo, né? Aqui a gente vai falar já já sobre isso nos simbolismos, uma mão que aponta para a terra e uma mão que aponta para o alto. Aqui ele está segurando um objeto com uma mão e a varinha com a outra mão. E aqui ele está manuseando também as coisas que estão na mesa. Então, essas são percepções. A gente continua, de novo, na temática do amarelo, né? Então, a gente ainda está aqui com o amarelo, sobretudo nessas 3, como mais forte. A gente tem a mesa aqui, né? Que é um dos elementos mais fortes, é o amarelo. E é engraçado que você olha todos os detalhes, ele tem uma tatuagem também, que é uma mandala, uma roda astrológica, né? Uma roda da vida. E aqui, bem discretamente, nesses veios, né? Que vem aqui para entrar nesse universo, ele tem os símbolos dos 4 elementos. Então, ele tem fogo, terra, ar e água. Então, isso já dá uma grande pista, porque quando a gente vem para o Rider-Waite-Smith, e aí, óbvio, a gente está entendendo que isso aqui é um baralho super contemporâneo, mas que se inspirou em baralhos mais antigos, né? Aqui, a Pamela Smith, né, junto com o Arthur Edward Waite, usaram os 4 naipes do tarot, né? Então, a gente tem aqui copas, a gente tem aqui ouro, a gente tem aqui a espada deitadinha e a gente tem o bastão, né, aqui deitadinho também. Então, que são representatividade dos 4 elementos. Então, tem alguma coisa nessa carta que fala de um homem manuseando, fazendo mágica com os 4 elementos, lembrando que é a carta de número 1, tá? Então, isso é o que me chama a atenção, foi a partir daí que eu comecei a minha leitura, e agora a gente vai entrar aqui no desbravar do significado das cartas. Então, começando pela numerologia. Número 1, se a gente vê que o 0 é o início, é o nascer, o 1 é o primeiro passo, né? Então, ela tem já um convite de cara, o número 1 fala de parar de procrastinar, que já é uma leitura que a gente pode fazer. Confiar no que você é capaz, né? Então, o 1, ele traz o primeiro, é o número 1, é o ganhador, é o vencedor, é o número 1. Confiar na sua capacidade, fazer tudo o que tem em mente e deixar a opinião alheia mais de lado para focar em si. Se a gente pensa que a leitura ela é uma jornada, o primeiro movimento é a loucura. Quer saber? Eu vou. E aí vem o mago, né, para dizer assim, peraí, vamos organizar as coisas. Vamos entender aqui como é que a gente faz esse movimento. Quando a gente olha para as imagens e simbolismos, né, então a gente tem um homem que é controlado, que ele tem ferramentas à sua frente, então ele está ali com as ferramentas. Sobretudo na carta do Rider-Waite-Smith, diferente do louco que ele está olhando para o horizonte, no Rider-Waite-Smith ele está olhando para a gente, ele olha para a gente, ele encara a gente. Então tem algo do tipo, vamos fazer, vamos acontecer. Estou te olhando, estou te encarando. Sobre a mesa, no Rider-Waite-Smith ele tem o pentagrama, né, ou a moeda, né, o ouro, que representa a terra, uma taça que representa a água, né, ou o copas, uma varinha que representa o fogo, ou o bastão, e uma espada que representa o ar, ou a espada no tarô. Então, a gente tem ali os 4 elementos que a gente também conseguiu ver na carta do Light Seers.
As plantas que eu comentei, que tem, né, ali no pezinho deles, né, um tem a grama, o outro tem umas florezinhas, né, o outro tem até um cactus, e até o mais moderninho, ele está sentado na grama, elas mostram que eles têm tudo o que eles precisam para fazer brotar. Então, é a hora de eu vou criar a magia para brotar. E tem o símbolo do infinito na cabeça, que é eu sou capaz de tudo. Né? O infinito, ele fala, não tem nada que vai te travar, então só vai. Quando a gente olha para o Rider-Waite-Smith, eu acho isso super interessante, ele tem a mão para cima, uma mão para cima, onde ele aponta para os conselhos celestiais, né? Então ele está aqui apontando para cima com essa varinha, né, que é os conhecimentos celestiais, eu pego os conhecimentos que vêm do céu, e ele aponta para a terra, para lembrar também que ele tem os conhecimentos terrenos. Então ele está conectando os saberes celestiais e os saberes terrenos. E essa varinha, né, vamos dizer assim, né, que também está aqui, a varinha, ele também tem, ela, de uma certa forma, um condutor de magia, quando a gente olha para essa mão aqui, né, que está conduzindo uma energia, ele é um condutor de energia para canalizar os desejos. Então, eu tenho uma varinha de condão, eu tenho um condutor de energia para poder canalizar tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu desejo construir, tudo aquilo que eu desejo criar. E aí eu vou para a definição da carta em si, baseada em tudo isso que eu falei. Então, ele traz habilidade, ele traz ação, ele traz iniciativa, ele traz poder de criação, ele traz sabedoria, né? Eu tenho tudo que eu preciso à minha mão. E isso é uma carta de muita afirmação para as pessoas. Então, assim, o que você está esperando? O que está faltando? Você tem tudo que você precisa, só vai. Né? Então, é uma carta muito de vai, né? Se movimenta depois do louco, mas que ele fala, você tem tudo que você precisa, só vai, né? Coloque os seus projetos em ação, tenha coragem, né? Tenha habilidade de fazer acontecer. Então, de novo, não procrastine, tenha iniciativa. E uma das maneiras da gente ver isso, sobretudo quando a gente fala dos arcanos pessoais, que eu vou fazer uma aula extra sobre isso, é a carta do empreendedor. Então, quando você tira uma carta para representar uma pessoa no jogo, e às vezes a gente faz isso, vamos olhar para uma família. Quem é quem nessa família? Então, eu tiro uma carta para a mãe, uma carta para o pai, uma carta para o filho 1, filho 2, filho 3, e cai o mago, você fala assim, essa pessoa é empreendedora, essa pessoa vai lá e faz, ela não espera. Ou ela tem tudo que ela precisa nas mãos. Se ela está travada, ela tem que descobrir esse potencial que ainda está escondido dentro dela. Mas é uma carta que convida a gente a agir, a se movimentar, justamente porque ela tem os 4 elementos e ela está pisando na natureza, ela tem todos os elementos que ela precisa dentro dela. Tem sabedoria infinita, né, um infinito em cima da cabeça para usar esses instrumentos, né, e convida a gente a quebrar padrões de procrastinação. Se você ficar só sonhando, não vai realizar aquilo que você quer. Então, uma carta também é uma indireta do bem, falando assim, vem cá, o que está faltando? E isso é legal quando você tem uma conversa com um consulente, que você fala assim, eu não estou entendendo por que você não está fazendo acontecer, porque assim, é para você fazer. Você tem tudo que você precisa nas mãos. Então, você também está criando um potencial de autoafirmação e de autoconfiança para aquela pessoa que você está atendendo. Então, ela vem, sim, com um puxão de orelha, né? Confia mais em você, não se preocupa tanto com a opinião dos outros, tem autoconfiança, bota a mão na massa, bota tudo que você quer fazer na tua frente para olhar para isso e assuma o controle da tua própria vida. Porque, no final das contas, quem vai colher os bons resultados é você mesmo. E aí tem uma frase que eu gosto muito de falar, que assim, a vida que a gente está levando nesse momento, ela começou 3 anos atrás. Então, a vida que você quer daqui a 3 anos, você tem que começar agora. Então, isso ajuda muito a pessoa, porque você está trabalhando com arquétipos, né, com conselhos, a fazer ela acontecer. E aí a frase que eu gosto, né, as frases, né, uma é da Karen Lamb, daqui a 1 ano você vai desejar ter começado hoje, é uma carta que aparece muito quando a pessoa pergunta, será que eu faço? Será que eu começo? Será que eu abro a minha empresa? Né? A carta do mago aparece muito aí, né? E feito é melhor que perfeito, né? Para de ficar aí esperando o momento certo. Na astrologia, essa essência traz muito a conexão com Mercúrio, porque Mercúrio, né, Hermes, era o negociador, então ele tem essa imagem já da mesa sobre ele, né, que está ali negociando, mas que também fala o que tem que falar, que racionaliza, que negocia, que conversa. Então ele traz muito essa energia mercurial, né, que muitas vezes, quando sai essa carta, também existe um bloqueio na fala, do tipo, eu quero falar alguma coisa, eu quero fazer, eu quero acontecer, mas tem alguma coisa me travando. E aí Mercúrio vai lá e fala assim, vai, comunica aquilo que você veio comunicar, fala aquilo que você veio comunicar, expressa a tua verdade para as outras pessoas também. Daí a gente vai para as perguntas, né? Quais são as perguntas que eu utilizo nas minhas consultas também e que a gente pode usar como um exercício no nosso journaling aqui. Você tem realizado as tuas metas ou você está procrastinando até o último minuto?
Você tem consciência do seu poder de liderança ou fica sempre esperando alguém te dizer o que fazer, já que é uma carta do empreendedor? O que falta para você dar o primeiro passo rumo ao que você deseja na sua vida? Você acredita no teu potencial, no teu sucesso, né, em quem você é, em você? Em que aspectos da sua vida você precisa ser mais autoconfiante, mais empreendedor, mais fazedor? Há alguém no seu dia a dia que costuma atrasar os seus planos de irem para frente, porque é uma carta que vai sozinha. Então, se você está travado, e isso vem no jogo ainda, né? Ah, eu estou esperando porque eu combinei com a minha parceira de negócios de fazer uma coisa. Aí cai o mago, você fala assim, cara, não está na hora de você esperar, não. Está na hora de você ir lá e meter a mão e fazer. Tá? Então, é uma carta muito de ação, de movimento. E aí, as interpretações em diferentes contextos. Se cai o mago no amor, não vai ficar esperando outra pessoa tomar atitude, né? Seja mais autoconfiante, você tem o potencial, você tem todas as cartas na mesa, vai lá e faz. Mesmo que seja para você receber um não. É melhor você ter o não do que a dúvida, né? Então, ele convida você a agir, né? Pode também significar não escutar opiniões alheias, para não ficar muito ali esperando a outra pessoa, e também para criar um projeto juntos, né? Então, dependendo do contexto, né? Quando aparece num relacionamento mago, pode estar aparecendo alguém que vai te ajudar a realizar os teus projetos, que vai participar dos teus projetos com você. Na saúde, ações para ter uma boa saúde. Olha para a tua saúde, bota a tua saúde sobre a mesa e vê se você está realmente agindo como deveria, não procrastine. Ah, não, eu estou decidindo, né, não sei se eu entro numa academia, se eu faço yoga. Vem o mago e fala assim, vem cá, decide, vai lá e faz. E no trabalho, literalmente, colocar a mão na massa, colocar em prática o que queremos fazer, colocar o nosso lado empreendedor em voga, né? Porque às vezes a pessoa está na dúvida assim, ah, será que eu abro o meu negócio e vem o mago certeiro, sabe? Abrir para novas possibilidades e cuidar para não estar resolvendo tarefas que não são suas. Porque como ele é muito fazedor, ele pode acabar pegando tudo para ele, né? Então é muito da interpretação do jogo, entender como o jogo aparece, para você poder fazer a interpretação. E a minha história com a carta foi quando eu escrevi o meu primeiro livro. Essa foto é de 2013. Esse momento para mim foi muito emblemático porque eu comecei a escrever o livro, a história da minha família, muito tempo atrás, né? 10 anos antes de publicar o livro, eu comecei a escrever. E o livro não saía, sabe assim, eu não tinha essa vibe do mago, do empreendedor, de ir lá, de olhar as coisas e fazer. E eu lembro que eu cheguei a pedir ajuda para um coach, né? Eu fui no coach e a gente chegou num momento em que a pergunta-chave que me fez lançar o livro foi: você prefere não fazer para não ser criticada, para não receber, né, esse feedback que pode ser negativo e que pode não dar certo? Ou você prefere fazer mesmo que dê errado? E a minha dicotomia ali, ela caiu por terra porque eu falei assim, eu não conseguia ver a minha vida sem esse livro, eu não conseguia me ver sem fazer aquilo. E aí foi aí que eu assumi essa energia do mago e comecei a elaborar, a fazer. E não só isso, eu acabei optando por uma autopublicação. Então eu fiz o processo inteiro, eu contratei capista, eu contratei revisor, eu contratei edição, eu fiz tudo sozinha, né? Sozinha com meu parceiro, com a Alê, mas eu botei as coisas na mesa e o próprio lançamento, enfim, escolhi uma livraria e tal, e teve essa vibe empreendedora. Então, te convido, dar uma pausa, uma reflexão aí e pensar 3 momentos da sua vida em que você foi o mago, em que você colocou as cartas na mesa, em que você falou assim, eu preciso tomar as rédeas da minha vida, eu preciso fazer acontecer, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu posso. É legal porque a gente começa a olhar em todas as coisas da nossa vida, enquanto eu estou falando aqui, imagino que você vai pensar em coisas que são interessantes aí, como conselho também, onde eu preciso agir mais como mago na minha vida.